Bom, e a gente falava há pouco, né, do modo turbo que será acionado ou deve ser acionado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou sobre as prioridades da casa, né, agora neste final de ano. A Janaína Camelo aqui, de volta ao 3 em 1. Janaína, o pacote de gastos aí está ou entra nesse pacote das prioridades? Sim, Soraya, foi o que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse. Ele disse que é sim muito possível que esse pacote seja aprovado neste ano, antes do recesso, né? O recesso está marcado para o dia 20 de dezembro. Ele disse que o pacote de gastos é um tema que impõe aos senadores muita responsabilidade e agilidade. Então, o que ele disse numa entrevista coletiva hoje de manhã, ele disse exatamente assim, abre aspas, estamos mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo antes do recesso. Acredito que é plenamente possível a Câmara aprovar e o Senado também antes do recesso parlamentar. Mas aí, antes de chegar na Câmara dos Deputados, no Senado, esse pacote fiscal de corte de gastos tem que passar na Câmara dos Deputados. O presidente Rodrigo Pacheco, ele disse que conversou por telefone com Arthur Lira e que Arthur Lira disse que vai convocar sessão plenária para segunda-feira, porque daí dá tempo de ir aprovando na Câmara, mandar já para o Senado e quando chegar no Senado, Rodrigo Pacheco disse que vai dar regime de urgência para análise aí desse tema. E aí o presidente do Senado disse também que pretende estender os trabalhos lá no Senado até sexta-feira. E aí, então, semana que vem, na prática, teria 5 dias úteis, porque começaria na segunda, de fato, e terminaria na sexta-feira de fato, com todos aí, ele pedindo o empenho de todos os senadores presentes nas sessões. Ele disse que conversou também com o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre o projeto de lei que proíbe celulares nas escolas. E o ministro pediu a ele empenho dos senadores para que isso seja votado o mais rápido possível. Rodrigo Pacheco prometeu que vai dar agilidade a essa proposta e que pretende votá-la também na semana que vem. O que também vai ser prioridade na semana que vem, segundo o presidente do Senado, a análise do orçamento de 2025 e também a proposta, o projeto sobre a dívida dos estados, que foi aprovado na Câmara na terça-feira. Rodrigo Pacheco disse que pretende votar isso, colocar na pauta do plenário do Senado na sessão da terça-feira da semana que vem. Soraya. Obrigada, Janaína, mais uma vez. Bom, os presidentes das casas, de fato, estão alinhados com querer que o modo turbo seja ligado. Tanto na Câmara querem enviar logo para o Senado, quanto no Senado querem receber logo da Câmara. Senhor Alangani, então os presidentes querem, isso já é indicativo de que vai acontecer, de fato, esse modo turbo e produtividade, sessão até na segunda-feira. Veja só, hein? Parlamentares trabalhando até na segunda-feira em Brasília, Alangani. Pois é, o poder das emendas turbinadas. E bota turbinada aí, é mais de 1 bilhão que está sendo liberado. E aí é claro que parlamentar vai arregaçar as mangas e vai trabalhar. Agora, o que realmente é prioritário é a discussão do pacote fiscal, né? E até a melhora desse pacote fiscal pelo Congresso Nacional por uma razão muito simples. A gente precisa aprovar a LDO e o orçamento. Você imagina se a gente aprova uma LDO que vai balizar o orçamento e aí tem um orçamento sem o pacote fiscal? Como é que fica? Como é que ficam as contas públicas aqui do país? Como é que o mercado vai reagir? Então, isso é uma questão prioritária. Agora, a questão dos celulares, né, isso pode ficar para depois, né? É lógico que é uma questão importante, tem impactos no aprendizado, mas talvez até precise de mais debate com a sociedade. Agora, o pacote fiscal é urgente. Gustavo Segré, foram 4 os temas trazidos pela Janaína como prioritários pelo Congresso Nacional e especificamente pelo presidente do Senado. Tanto esse pacote fiscal, que eles esperam receber da Câmara dos Deputados, quanto a votação das questões orçamentárias, a questão dos celulares e o projeto de lei aprovado na Câmara que permite uma renegociação das dívidas com os estados. Neste ponto, os governadores estão de olho no Congresso Nacional. Tandioli está certo. Isso pode modificar o futuro de muitos estados em termos de recursos, de arrecadação e de saldos. Todo tem que confrontar uma realidade. Está faltando dinheiro nos estados, tanto no poder federal, nos estados e nos municípios. E tem que resolver. A resolução é pela diminuição do gasto público. Poucos políticos estão entendendo isso.
mas me preocupa que é muita pauta para pouco tempo. Eu duvido que grande parte dos deputados e senadores vão conseguir ler, e não é somente, né? É ler, é anotar, é questionar, é perguntar, com tempo suficiente como para que daí saia alguma coisa que seja coerente. E na incoerência todos nós pagamos. Mas todo mundo lê, né, Zé Maria Trindade? Todos eles leem todo o projeto, entendem, discutem com as suas assessorias, né? A gente pode esperar uma votação de qualidade. É interessante que esses processos aí, esses processos de cada projeto, eles têm interesses diferentes e específicos, e cobranças também. Para o governo, é reforma tributária e o pacote de corte de gastos. Para o Congresso Nacional, é a LDO e o orçamento. O governo poderia ficar tranquilamente gastando no ano que vem 1/12 por mês do orçamento projetado e pronto, do orçamento anterior, o projeto do orçamento anterior. Então, é o Congresso que tem um grande interesse em votar o orçamento. E imagine que existem deputados que querem aumentar o bolo da área de emenda impositiva de deputado para o orçamento. Para você ter uma ideia, uma emenda à Constituição está rodando por lá. Mas o interesse é esse, votar a LDO e o orçamento, né? E também esse projeto aí dos celulares, que é um interesse, é um projeto do Congresso, não é um projeto do governo. Então, o pacto do governo é pela reforma tributária na Câmara e também um pacote de gastos. Os outros, os deputados e senadores que se entendem. Agora, veja bem, muita gente há de pensar, mas quórum numa segunda-feira, sexta-feira? Sim, senhores, essa história de votar pelo telefone pegou. Quer dizer que não precisa ir para o plenário, né? Ô Zé, eu já estava achando que eles iam trabalhar. Presencialmente, então. Não bate o ponto, não? É isso? Tá. Não vamos pedir tanto assim dos parlamentares. Não exagera, não. Ninguém é de ferro. Não exagera, né, Zé? Tá certo. Ô, Fábio Perno, sabe o que é interessante? É que a gente está falando do orçamento público, a gente está falando da renegociação de dívidas de todos os estados, a gente está falando de um pacote fiscal que impacta a vida de todos os brasileiros e, de repente, no meio disso tudo tem uma outra prioridade, que é proibir celular nas escolas. Parece que não está na mesma prateleira de assuntos importantes, né? Bom, para mim, surpresa zero, porque eu repito aqui quase todo dia que esse é o pior congresso da história do Brasil, especialmente a Câmara. Pelo amor de Deus, o eleitor caprichou. Então não me surpreende que tenha esse tipo de disparate num momento como esse. O ano acabando, tanta coisa para resolver e nada. E, aliás, ontem, né? A gente até meio que, eu especialmente, até um pouco ingenuamente, né? Eu fiquei até feliz lá, enfim, apoiei a decisão do presidente Arthur Lira de suspender os trabalhos das comissões a pretexto de todo mundo se dedicar a esses temas que são, de fato, relevantes. Mas aí, hoje, tem uma ótima reportagem da revista Piauí, seguindo até uma outra que eles fizeram na edição do mês passado, sobre essa história das comissões e das emendas. Então tem uma pegadinha nessa decisão do Lira. Opa, qual é? Por exemplo, a comissão de integração, né, que tem aí 1 bilhão e 200 milhões de reais em dinheiro, em emendas para gastar. Então, como todas as outras, ela tem os seus trabalhos suspensos. E o que acontece? Então, vai valer a decisão do presidente Arthur Lira para distribuição de recursos e sem o debate. E qual era a proposta anterior, também feita pelo Lira, né? Que dessa bolada toda, o estado de Alagoas ficasse com mais de 300 milhões de reais. Olha só, o estado de Alagoas, então, ficaria com mais de 25% da bolada dessa comissão. Você vai me falar, puxa vida, mas Alagoas tem aí pouco mais de 1% da população nacional? Pois é. Então, o deputado José Rocha, que é o presidente da comissão do União lá na Bahia, está espumando com isso. Aliás, eu sugiro que depois tentem falar com ele, porque certamente ele vai explicar muito bem o que está acontecendo lá. São essas explicações aí que a grande população não entende ao certo, né, Zé Maria Trindade? Pois é muito difícil de entender como funciona o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional é mesmo plural e tem dificuldades de votar. E eu vou confessar aqui,
Eu adoro o deputado ausente, amo o deputado que não vem aqui sempre, que não enche esse plenário. Porque todas as vezes que esse plenário fica cheio, eles votam contra os nossos interesses. E outra coisa, já pensou um Congresso votando todo dia uma lei aqui? O Brasil já é o paraíso dos advogados e ficaria com muito mais advogados trabalhando todos os dias, porque cada lei nova é um trabalhão para passar pela justiça. Então, é verdade, o Congresso não é essa coisa toda em qualidade, mas é um reflexo do que colocam aqui. Brasília não tem fábrica de deputado e de senador. Não há gestação espontânea de deputado e senador por aqui. Cada um tem a sua função e tem os seus votos. Eu entendi muito bem logo que cheguei aqui visitando gabinetes de deputados. Eu vou nos gabinetes. Aí quando você chega lá, vê os quadros na parede, as fotografias e tal, o povo que trabalha, cada um tem um jeitão e tem um porquê está aqui no Congresso Nacional. Ele é presidente de uma associação, defende um setor, defende o outro, um ou outro que escapa aí porque é cantor, porque é artista, porque é humorista e tal, mas a lógica do Congresso Nacional é exatamente esta. E o Congresso, às vezes, anda no sentido da urgência que eles acham que tem. Essa história de telefone é nada mais dispensável. Bastava dizer, olha, cada escola defina o que fazer com os celulares dos garotos.